Já chuta a porta logo, gente. Exatamente, sem medo. Não precisa ter medo, vai lá. Mas eu não julgo não, porque de nome eu também não tô lembrando. Posso chutar? Posso colocar a orelhinha de burro? Ó, vocês não vão notar. Ele passava, eu chorava todos os dias. Ele passava exercício todos os dias e eu me achava a pessoa mais burra desse mundo. Eu falei, Ei, vamos ficar rico! Ai, que festa dos honorários gordinhos! Tudo bem, Edilson? Eu tava lá no meu Insta com a live ligada, a gente esqueceu de combinar isso antes, aí os dois ligaram a live. E eu falei, gente, mas será que ela esqueceu de mim? Não, desculpa. Jamais. Imagina. Desculpa. Imagina. Não, sem problemas. Sem problemas. Eu tava até falando com o pessoal lá da live, que já tava na live, tava falando, hoje você vai explicar a diferença entre precedente, jurisprudência, súmula, precedente vinculante. E eu acho muito bacana porque o pessoal que está entrando, Edilson, às vezes entra de outra área. Então, por exemplo, tem biólogos, tem biomédicos, o pessoal não sabe nem para onde que vai. Eu ainda tenho uma base, apesar de não ser tão boa quanto ele. Gente, ele é fera, ele tem um artigo no Jus Brasil. Eu vou deixar um link no meu Instagram, chama assim, diferença entre precedentes, jurisprudência, súmulas e precedentes vinculantes. Muito bem escrito, viu, Edilson? E me ajudou também a entender porque eu fiz a faculdade, mas confesso para você que essa área é bem complexa e o pessoal tá precisando de uma explicação bem minuciosa sobre esses 4 atos. Também entender, né, quais são os tribunais e como que isso vai impactar a vida dos peritos. Muitos me perguntaram, Jaque, com esse precedente, como é que a gente faz? A gente vai pedir para o juiz? Então, assim, me fizeram algumas perguntas e eu acho interessante da gente falar sobre isso. E o Edilson, ele já fez esse artigo, ele sabe muito. E eu não tinha tanta noção sobre essa área. Aí, eu conversando com o Edilson, ele me explicou sobre essa súmula esse precedente que saiu agora recentemente sobre o pagamento da perícia grafoscópica. E ele me explicou tão direitinho, eu falei, Edilson, bora marcar uma live. E aí, convidei ele para fazer a live comigo. E eu tô morrendo de inveja do pessoal da grafodocumentoscopia. Olha, nem sei falar o nome. Grafodocumentoscopia. Por que eu tô morrendo de inveja? Porque esse é o sonho de todo mundo, né? Vocês conseguiram chegar num ponto, assim, que todo mundo chora por causa de honorário. E na nossa área, né, na minha área, que é a perícia bancária, o banco, ele sempre fala assim, não, deixa a parte lá pedir, que aí a parte pede e ela paga aquele negócio. E aí agora não, agora simplesmente vem uma decisão em precedente vinculante, mudando toda essa história, mudando tudo. Nossa. Não, eu quero saber como que a gente vai utilizar isso daí. Porque súmula. Com isso, né? Eu quero saber. Agora minha editora tá de férias, né? Mas quando ela voltar, ela vai editar esse vídeo. Emily, já coloca o meme da Kim Kardashian com o dinheiro assim. Coloca. Contando dinheiro. Só assim, ó. Mas vocês conseguiram, e isso é uma coisa que eu tava discutindo essa semana, a gente tinha aula no MBA em Perícia e Direito Bancário, e eu tava discutindo com o pessoal sobre isso, né, sobre a aplicação desse precedente, porque acaba que muitos administradores, contadores e economistas também fazem a grafotécnica, né? E aí, eu falando, gente, esse é o sonho de todo mundo. Por que é o sonho de todo mundo? Porque você teve um ganho, assim, na hora que eu explicar cada um dos pontos aqui, você vai ver o tanto que essa decisão é importante, como que muda totalmente o jeito que o perito vai atuar e, consequentemente, o nível de ganho do perito. Sim, então vamos começar. Vou fazer as perguntas, Edilson. Por gentileza, vamos lá. Vamos lá. Qual a diferença entre precedente, jurisprudência, súmula e precedentes vinculantes? Já que você tem um artigo sobre isso, você vai saber explicar melhor do que eu. Esse artigo, ele surgiu por causa de dúvida lá dentro da comunidade de perícia bancária. Por quê?
Eu sempre colocava o pessoal, porque a gente tem um precedente vinculante, e o pessoal misturava tudo. Aí eu tive que escrever esse artigo para falar, gente, olha, tem assim, é de um jeito, assim funciona de outro jeito, assim funciona de outro jeito, para fixar o entendimento de todo mundo. Mas eu acho que antes da gente ir exatamente na jugular, a gente pode fazer uma diferenciação aqui, doutora, que é quanto aos pronunciamentos que o juiz pode soltar. Eu também vejo muita gente com dificuldade nesses pronunciamentos que o juiz pode soltar, principalmente porque se a gente está falando de honorários, a gente está falando de uma parte que não quer pagar e normalmente reclama que a gente está cobrando mais do que ela acha que seria o justo para aquele tipo de trabalho. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa começar a pensar é o seguinte, olha, o juiz ele pode soltar 3 tipos de pronunciamentos. Apenas 3 tipos de pronunciamentos. Ele pode soltar um despacho, ele pode soltar uma decisão interlocutória ou ele pode soltar uma sentença. São só esses 3 tipos de pronunciamentos que o juiz pode emitir. Sim. Agora, eu tenho que entender a diferença em cada um deles, porque nem sempre o nome que o cara coloca lá no cabeçalho, eu sei que quando você aprendeu a fazer redação, você tinha que colocar lá o tipo de coisa que você estava escrevendo, tipo de relatório que você estava fazendo. Agora, nem sempre isso acontece. E aí, eu vejo muitas vezes o perito sem entender o que aconteceu naquela situação e por que ele está apanhando dos dois lados. Então, primeiro ponto, despacho. Despacho é facinho de entender. Despacho é o juiz estar simplesmente encaminhando alguma coisa dentro do processo. Ele simplesmente está encaminhando alguma coisa dentro do processo, então está falando para intimar uma parte, está pedindo algum documento, alguma coisa dentro do processo. Está organizando, né? Organizando esse processo. Organizando o processo, exatamente. Agora tem uma decisão que é a decisão que resolve a bagunça do processo, que é o que a gente chama de decisão saneadora, ou despacho saneador. O problema é que pegaram esse nome, chamaram de despacho saneador, uma coisa que tem cunho decisório. E o CPC não dá para o despacho direito de decidir coisa nenhuma. Se está decidindo alguma coisa, ou é sentença, ou decisão interlocutória. Então você olhou, eu tenho algum mero andamento dentro do processo, é um despacho. Fácil. Mas já vi nominho de despacho em decisão nomeadora. Em decisão que nomeia. Muito. E a decisão que nomeia é uma decisão. É uma decisão interlocutória. Está decidindo, é uma interlocutória. Sim. Contra despacho não tem remédio. Por quê? Porque o juiz está mandando intimar alguém. Você vai entrar com recurso contra isso? Não tem sentido. Então, contra despacho não tem. Agora, contra decisão interlocutória tem remédio. Que é o que está lá no artigo 1015, que é o agravo de instrumento. Aí, o que acontece? Você foi lá, foi nomeado. O juiz abriu para as partes apresentarem os quesitos, indicar assistente técnico em 15 dias ou fazer impugnação da sua nomeação. Isso é um ato normal. A parte apresentou os quesitos e tal, lindo, maravilhoso. Você apresentou a sua proposta de honorários. Apresentou sua proposta de honorários. A parte falou que estava caro. Porque o juiz apenas soltou um despacho, depois que você apresentou a proposta de honorários, o juiz solta um despacho falando assim, que as partes manifestem sobre a proposta folhetal. É assim. Aí a parte não tem, aí não tem o que agravar, não tem nada. Não tem o que agravar nada. Aí só a parte achou caro. Aí ela faz uma manifestação falando que tá caro. Você volta no processo falando, não tá caro. O valor que eu tô cobrando tá correto. Olha aqui, eu baseei na tabela de honorários do conselho, da associação. São tantas horas técnicas. Sempre assim. Muito bem fundamentado, gente. É bom fundamentar. Então, eu sempre falo o seguinte, pegue honorários de outros colegas também. Eu fundamento com outros colegas também. Coloco o dos outros colegas, coloco alguma hora técnica de conselho. Então, é isso. Fundamentar é o principal. Isso. Às vezes, doutora, eu vejo perito que faz a proposta meia boca, para depois, na justificativa, ele trazer a documentação comprovando aquilo. Tá errado. Ele tem que comprovar no primeiro momento que ele falar no processo. Já chuta a porta logo, gente. Exatamente, sem medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Vai fala logo. o quanto você quer cobrar e, principalmente, fala, justifica por que você está cobrando aquele valor. Aí, o juiz homologa a sua petição. Homologa a sua proposta de honorários. Na hora que ele homologou, tem uma decisão ali. E essa decisão é interlocutória. Por quê? Porque o juiz pode dar despacho, decisão interlocutória ou sentença. Sentença acaba com a fase de conhecimento do processo. Então só vai ter uma, raramente vai ter duas, quando o tribunal cassar a primeira sentença. E geralmente é depois da perícia.
Porque depende da perícia, né? Mas assim, geralmente a perícia grafotécnica, ela vem antes, ela vem no saneamento para que o juiz possa julgar. Então, nesse julgamento, ele vai sentenciar. Então, por isso a perícia grafotécnica, geralmente, na maioria das vezes, vai ser antes dessa sentença. A não ser que ela venha numa execução, algum outro processo. Mas hoje está acontecendo muito, e por isso que eu falo que vocês ganharam. Por quê? Porque o cara discutiu um monte de coisa no processo. Chega lá na frente, ele fala, tá, mas essa assinatura é falsa. E agora tem que discutir a questão da assinatura, que não foi discutida. Por quê? Porque se a assinatura for falsa, então pode acontecer lá na execução. Mas é bem mais raro isso acontecer. Aí, o juiz homologou sua proposta de honorários. Ele deu uma decisão interlocutória. Contra a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte: se você viu esse negócio chamado agravo de instrumento, ou alguma petição, o advogado falando que interpôs agravo de instrumento, toma cuidado, é sinal vermelho. Porque o agravo de instrumento, em regra, não tem efeito suspensivo. O que significa não ter efeito suspensivo? O processo continua correndo. Então, se você tiver que fazer a perícia, você vai ter que fazer a perícia, mesmo sem saber se vai receber aqueles honorários que o juiz arbitrou. E aí, queridos, como que resolve a situação, né? Que o problema é como que resolve essa situação. Você tem a opção de conversar com o juízo, né? E pedir para ele, falar, doutor, tem um agravo, né? Vamos esperar esse agravo sair pra gente saber se vai ou não. Por quê? Porque se o desembargador falar que não vai pagar, não vai pagar. Então, agravo de instrumento contra a proposta de honorários é complicado. Eu entendo, agora eu tô falando como advogado, tá? Eu, como advogado, entendo que não existe recurso contra a homologação de proposta de honorários. Por quê? Porque o rol do 1015, artigo 1015 do CPC, não fala que pode entrar com agravo de instrumento contra a homologação de proposta de honorários. Só que o que eu tenho visto é, o tribunal aceita, eles entram. E aí eles continuam entrando. Acabou virando uma regra. E tem advogado, doutora, por incrível que pareça, ele acha que é obrigatório ele impugnar a proposta de honorários, ele acha que é obrigatório a entrar com agravo de instrumento, porque as loucuras que acontecem aí. Aqui a maioria tem efeito suspensivo. Então, enquanto estão julgando o agravo, eles não intimam para o restante da perícia. Então, assim, aqui o TJ deve ter muito organizado, muito. Que bom, assim, que bom. É surreal. Aqui, a gente tem que ir lá e pedir para o juiz falar, doutor, suspende o processo para que veja a decisão lá do agravo. Então, às vezes, acontece você ser intimado, aí você tem que, né, fazer lá. Liga, né? Sempre. Já aconteceu. E assim, tem algumas perícias que demoram. Eu falo, nossa, o que aconteceu com essa perícia? E quando eu vou ver, tá com agravo. Então, eu sei que já vai estar demorando por causa do trâmite processual. Não é porque eu não recebi intimação, né? Até fico às vezes preocupada, né? Será que não tô sendo intimada? Aconteceu alguma coisa? Então, não. Então, o primeiro ponto é só entender essa questão das decisões. Eu acho que é importantíssima. Por quê? Porque senão você vai lá, né? Principalmente os mais afoitos. Eu sempre me preocupo com as pessoas que estão entrando na perícia. Porque quem está mais tempo acaba já tendo apanhado um pouco e já pegou o rumo. Agora quem está entrando, está querendo pegar o trabalho, fazer o trabalho. Aí o cara fala, nossa, fui nomeado. O juiz homologou a proposta, vou fazer o trabalho que eu garanto meu dinheiro. Não. Espera, porque tem um desembargador acima do juiz. Se o desembargador falar que não, entendeu? Edilson, é sempre que dá? Não, mas eu já vi casos dando também. E aí você tem que adequar a sua proposta. Então, primeiro, entender a diferença de despacho, simples despacho. Decisão interlocutória, que às vezes vai vir com o nome de despacho. Então, toma cuidado, você vai ver se tem algum cunho decisório nela. E a sentença, que é aquela que põe a fase de conhecimento no processo. Põe fim à fase de conhecimento no processo. Se for a nomeação, acho que geralmente é decisão interlocutória, né? Porque nomeou, decidiu, né? Decidiu nomear uma pessoa. Sim. Toda decisão, toda nomeação é feita por meio de uma decisão interlocutória. O problema é que o CPC de 73, o de 2015 começou em 2016, então tá muito novo. E o CPC de 73 falava em despacho saneador. E a gente continua chamando de despacho saneador, mas não é. É uma decisão interlocutória que tem dentro do processo, porque não existe mais esse tipo de coisa no processo civil. Ponto. Resolvida essa primeira questão. Outra coisa que acontece muito, a pessoa não sabe a diferença entre decisão monocrática e acórdão. Decisão... Edilson, você olhou pra mim e falou assim, Edilson, mas que é isso? A pessoa não sabe que uma decisão monocrática e um acórdão? Mas eu não julgo não, porque de nome eu também não tô lembrando. Posso chutar?
Por Posso gentileza. colocar a orelhinha de burro? Ó, decisão monocrática pra mim é de um desembargador só e acórdão é de vários. É isso ou... 100% acertou. Passou! Nossa, já tem tanto tempo que eu saí da faculdade, mas... É isso mesmo. Uma decisão monocrática foi decidida por um só desembargador. Em tese, tudo que acontece no segundo grau, e aí, gente... É mono, né? É mono é só um. É mono, já contou, né? Exatamente. Quando a gente estudou lá na 7ª série, naquela história de morfologia das palavras, né? Você sabe, olha, eu tenho aqui um prefixo mono, esse mono quer dizer um. Então, em tese, todas as decisões que acontecem no tribunal, ou nos tribunais de segunda instância, ou nos tribunais superiores, que não tem terceiro grau, já vai avisando aqui, não tem terceiro grau. Não, terceiro grau, não existe terceiro grau. Terceiro grau só pra queimadura mesmo. Até a última instância dessa briga. O cara pode falar, não, tá, mas você continua em segundo grau, tá? Você tá recorrendo de uma outra decisão, então você tá no grau recursal. Aí tem gente que fala, não, vamos pro terceiro grau e vamos subir pro STF. Ei, peraí, pro STF... Peraí, até eu... Não é primeiro grau, é conhecimento, segundo grau, recurso, e aí a gente tem os tribunais superiores. Que é segundo grau, que é tudo recurso. Tudo que é recurso é segundo grau. Recurso. Mas aí o povo chama de terceiro grau. Terceiro grau é queimadura tem, agora a gente no processo civil não tem. Sim. Terceiro grau. É turma recursal, tudo é recurso, então acaba sendo tudo segundo grau. Até mesmo por processo de competência originária do tribunal, quando vai pro STJ, é segundo grau, normal. Tem um comentário aqui, posso rebater o comentário? Pode, Aide, estou vendo que vou ter que fazer direito para começar na perícia grafotécnica. Aide, assiste essa live, eu vou te falar, tá maravilhosa. E já manda pro pessoal que você conhece, que tá fazendo curso, porque, olha, essa live você vai ver resumido o que a gente aprendeu em 5 anos de direito, né? É essa a ideia. Vamos lá. E assim, quando a gente tenta trazer esses conhecimentos, e eu tento fazer do modo mais simples possível, porque eu lembro, né, pela faculdade, eu fiz faculdade velho, a faculdade de Direito eu fiz velho. Eu fiz primeiro Economia, depois eu fui fazer Direito, depois que eu já era perito. Então eu entrei na faculdade de Direito porque eu tive uma decepção com a perícia, que eu não vou contar agora, não. Mas eu vou te falar, suas postagens são muito bem fundamentadas no direito. Eu sabia que você tinha feito direito justamente por causa das suas postagens. Eu vejo que é muito bem fundamentada. Mas é porque eu entrei mais tarde. E mesmo lá na faculdade, doutora, o pessoal, eles falam uma linguagem que você olha assim e fala, gente, isso deve ser legal falar bonito desse jeito, mas o que ele tá falando de verdade, sabe? E aí eu só consegui pegar essas coisas, pra falar a verdade, eu consegui pegar todas essas coisas de um jeito simples no curso para OAB. Aquele curso que você tem que fazer, não tem que fazer, né? Mas eu fiz, no caso, para prestar o OAB. Também, Edilson. É o revisão. Você faz a faculdade de 5 anos, você acha que você lembra do que você aprendeu atrás? Não lembra. Então tem que fazer. Eu fiz cursinho também. Eu fiz o CERS. Eu fiz aqui mesmo em Goiânia e o pessoal era fera demais a conta. Não. Mas inclusive tinha professor do CERS, como por exemplo a Josiane Minardi, que dá aula lá no CERS também dá aula. Adoro, tributário. Eu fiz tributário. É ótimo. Claro, né? É ótimo. O cara é economista, não tinha como não fazer tributário. Nossa, você escolheu uma fase. Eu fiz constitucional na minha segunda fase. Nunca tenho capacidade de fazer de constitucional, não tem nem condição. Eu pensava em prestar concurso, então eu queria aprender mais constitucional. Mas a sua área é muito boa, tributária. Eu tive uma sorte muito grande, que foi o seguinte: nunca tinha caído recurso ordinário constitucional para tributário. Então ninguém nunca falou sobre recurso ordinário constitucional. E aí os modelos que eu tinha feito nunca tinha recurso ordinário constitucional. Nossa. Eu peguei a prova, olhei e tava lá explicando o caso, tal. Eu falei, cara, eu não tenho nem noção. Não vou nem responder a prova, as questões discursivas, porque eu não sei nem que peça que vai ser essa daqui, pra que eu vou perder tempo? É assim, eu penso ao contrário, todo mundo. Aí eu fui e falei, olha, não adianta eu responder as questões discursivas se eu não sei fazer a peça. Então eu vou tentar procurar no Código de Processo Civil. Fizeram a prova. Sem prova. Aí eu fui procurar no Código de Processo Civil e fiquei lendo. Eu sabia que a parte de recurso estava lá, a partir da apelação, comecei, de repente, recurso ordinário. Eu olhei. Igualzinho o caso que eles apresentaram, igualzinho, tava no CPC igualzinho, mas só tava escrito assim, ó, segue a mesma estrutura da apelação.
Substituto da apelação eu sei fazer. Aí deu certo. E aí, tirei 98 no negócio, deu certo. Eu também. Tirei 90 tirei 96, 94 na minha prova. No constitucional é louco. Gente, constitucional não é de Deus, tá? Não, mas eu fiz com o Rodrigo Padilha. E ele passava, eu chorava todos os dias. Ele passava exercício todos os dias. E eu me achava a pessoa mais burra desse mundo. Eu falei, cara, tinha reconhecimento de peças, tinha pra reconhecer 10 peças por dia. Então, assim, foi insano o treinamento dele, mas pelo menos eu consegui passar. Funciona bem. É aquela coisa, treino difícil, jogo fácil. Exatamente. O problema é que a maior parte das pessoas, inclusive os peritos, já vou puxar a orelha do pessoal que tá aqui, inclusive os peritos querem fazer isso meia boca, entendeu? Aí o cara fala, não, eu vou fazer assim, de vez em quando, entendeu? Vai ser... E aí não dá certo. Aí o cara passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consolida a carreira dele, não consegue viver de perícia. Aí o cara fala, mas e aí, por que eu não tô conseguindo viver de perícia? É porque você não empenhou. Desempenho não é só empenho, tirar o empenho, né, prefixo, a gente já tava falando disso, desempenho. Você empenhou, você tira o que você empenhou. Se você não empenhou, não tem resultado. Você tem uma comunidade, né? Fala um pouquinho da sua comunidade. A gente tem... Peraí, deixa eu explicar o assunto. Mas vamos lá, deixa eu contar. A gente tem uma comunidade que agora ficou uma coisa meio estranha, né? Toda segunda-feira, 17h07, eu dou uma aula sobre perícia bancária, de algum caso prático, sobre perícia bancária. Aí eu convidei o professor Carlos para dar toda terça-feira, 17h07, aula sobre perícia trabalhista, que eu não entendo nada de perícia trabalhista. Cara, e aí eu bacana. Peguei o cara melhor que tem para colocar na perícia trabalhista. Aí na quarta-feira eu peguei o pessoal da Alberto Vitor para dar perícia tributária, que é outra área que não tem nada a ver com a bancária nem com a trabalhista. E na quinta-feira, a professora Vilma vem dar perícia previdenciária, que é outra área que também não tem nada a ver com as outras três anteriores. Que bacana! É só pro pessoal da área de contábil ou todas as áreas? Administração, contábeis e economia podem fazer tranquilamente. E aí a gente criou plano único para a pessoa que assina, ela tem acesso a todas essas aulas. No meu caso, eu tenho mais de 100 aulas, o professor Carlos tem mais de 70 aulas, o Adalberto mais de 50 aulas. Então, todas com os materiais lá. A gente fez uma loucura aí para fazer a coisa funcionar. Material focado, né? Tá lá. Quem quer aprender perícia tá lá. Só não tem a graça. Vale muito a pena. Mas eu tô de olho numa tal de Jaqueline. Bora! Simbora! Não, achei muito legal a ideia. Eu achei sensacional a ideia. Por isso que eu resolvi te perguntar agora, porque eu não sabia como é que funcionava. E eu já tinha visto, né, algumas postagens suas. E aí você falou de estudo, eu falei, fala aí da comunidade. Já coloca aí. O ponto é que, como é muito dinâmico, muda muito todo dia, sai decisão da STJ todo dia. Exatamente. Se você não tiver aula contínua toda semana, igual o seu curso, por exemplo. Seu curso, você vive atualizando ele. Por que vive atualizando? Porque todo dia tem mudança. Então, todo dia a gente tem que ficar atualizando. Sabendo que vão ter essas mudanças, eu criei esse negócio para toda semana a gente já tem aula, entendeu? Aí eu entro com um caso prático, explico como que tem que fazer e o que não pode fazer e tal. É bem legal. Quem tá na comunidade lá, tem pessoal da comunidade aí, me conta, faz uma cena aí, o pessoal da comunidade que tá participando. Pessoal da comunidade, dá um salve. Dá um salve aí, ó. Doutor Cláudio Mattioli é lá da comunidade, doutor Edson é lá da comunidade. Tem um bocado de gente que tá aqui participando, é lá da comunidade. Sim, ou muito seja, bacana. A gente tá bem. Tá legal. Bem, olha o doutor Christian lá da comunidade, tá legal. Vamos lá. Não, então, maravilha. Deixa eu voltar Então vamos continuar. Porque o objetivo é trazer conteúdo para vocês e aí vender, a gente vende em qualquer momento, tá tranquilo. Então, a gente entendeu. Decisão monocrática é feita por uma pessoa só. Em tese deveria ser por um colegiado, mas é feito por uma pessoa só. E eu acho perigoso, né? Porque um colegiado, a ideia de você fazer o recurso por um colegiado é exatamente para ter mais pessoas discutindo sobre aquele assunto. E aí, né, vem a decisão monocrática ali atrapalhando a situação. Mas é uma situação normal, está autorizada, então você tem que saber que, se houver uma decisão monocrática, o que o advogado pode fazer é entrar com agravo para que a turma decida, para que não só uma pessoa decida. Mas, assim, dificilmente se consegue os efeitos infringentes do embargo. Não faz diferença esse nome, é só um nome bonito. E o acordo não. O acordo é feito pelo colegiado. Aí o colegiado vai estar reunido para decidir esse determinado acordo.
Beleza? Então entendemos o que é um acórdão, entendemos o que é uma decisão monocrática, entendemos que o juiz sempre vai soltar sentença, decisões interlocutórias ou despachos. Agora vamos entender a questão dos precedentes. Por quê? Porque até 2015 era uma história. De 2015 para frente passou a ser outra história. Na verdade, a gente marca o CPC 2015, mas a gente teve uma alteração que aconteceu em 2006 para o STJ e a outra que aconteceu em 2008 para o STF, criando a sistemática dos repetitivos. Então, acontece lá, mas isso é consolidado a partir do CPC 2015, porque o CPC 2015 acaba elevando o status de uma determinada coisa daquela decisão que é feita no modo colegiado. Vamos lá. Primeiro ponto. O menorzinho de todos. O menorzinho de todos é o precedente. O que é o precedente? Precedente é só um julgamento qualquer. Um julgamento que tenha sido feita... É um julgamento positivo ali, que teve alguma resposta que possa interessar um processo, né? Perfeito. É isso. Teve um julgamento. Você está ali querendo uma determinada coisa. Você achou algum julgamento, algum julgado naquele mesmo sentido. Isso é um precedente. É apenas um precedente, é apenas uma decisão e você pode, né, aí o advogado pode manejar essa coisa falando o seguinte, olha, eu quero que você aplique a mesma coisa que aplicou naquele outro precedente lá, aconteceu com outro, vai acontecer comigo também. Pode acontecer. E aí, o juiz, ele tem que aplicar aquele precedente? Por quê? Porque ele pode ali olhar e falar assim, não, aquele precedente foi um caso isolado, a decisão foi teratológica. Sabe o que é uma decisão teratológica, doutor? Não, essa aí eu ouvi na faculdade, mas não lembro, você vai ter que explicar. Eu adoro teratológica. É o quê? De terabyte? É o quê? É de ridícula mesmo, sim, sabe? Já viu aquelas decisões que não tem nada a ver? O juiz julgou assim, não tem nada a ver, assim. O cara julgou de qualquer jeito. De vez em quando a gente pega algumas coisas assim, não tem nada a ver. Isso é uma decisão teratológica. Ou seja, uma decisão que não tem nada a ver com o que deveria estar dentro daquele julgado. Teatro, né? É. Teatrológica. Gostei, teatrológica, tá explicado. Eu preciso fazer isso pra gravar, senão eu não gravo nada disso. Mas ficou legal. Teatrológica. O que acontece? Às vezes o juiz não tá muito aí para julgar aquela situação, tem processo demais, você sabe que os juízes têm processo demais para resolver. Aí o que ele faz? Ele vai e solta uma decisão de qualquer jeito, sabendo que vai ser reformada pelo tribunal. Solta a decisão de qualquer jeito. Isso é uma decisão teratológica. Uma decisão teratológica, ela não serve como precedente, porque é uma coisa absurda. Então é uma coisa que não vai. Doutor Christian, decisão extraterrestre que caiu na Terra. Extraterrestre. Então, essa decisão teratológica não serve como precedente. Mas se você tiver uma decisão que se aproxime daquilo que você está querendo, você pode buscar essa decisão, entendeu? Como precedente. Mas precedente é o menorzinho deles, o juiz não precisa nem enfrentar o precedente de verdade dentro do processo. É só ele ignorar. Agora, precedente é só pra você dar uma encorajada, juiz, ó, já teve algo nesse sentido. Exatamente. Mas não vincula. Não vincula de forma alguma. A mesma coisa acontece com jurisprudência. A jurisprudência, e aí agora, gente, já vamos aprender uma coisa que eu sofri e para conseguir, na verdade entender é simples, mas a gente tá tão acostumado a fazer coisa errada que a gente continua falando. O pessoal fala assim, encontrei diversas jurisprudências sobre esse assunto. Fala, não, peraí, jurisprudência é coletivo, entendeu? Então, é coletivo de decisões judiciais de um determinado tribunal. Então, o nome jurisprudência já é um coletivo. Então, não tem essa questão de jurisprudências, entendeu? É jurisprudência. Então, são vários precedentes? São vários criam julgados. Uma jurisprudência. São vários julgados no mesmo sentido. É como se fosse um coletivo de precedentes no mesmo sentido, entendeu? Aí você tem que entender que são decisões feitas pelo tribunal que estão indo no mesmo rumo. Gerou uma jurisprudência. Jurisprudência tem aplicação vinculada? De forma nenhuma, também não tem aplicação vinculada. Mas é assim, juiz, olha o tanto de gente. Já tem muita gente nesse sentido, bora nesse sentido, excelência, é isso, né? Será que o mundo tá errado e só você que tá certo? Não. Então, a gente traz a decisão, a jurisprudência, e aí, quando eu tô falando de jurisprudência, você vai trazer vários precedentes mostrando, olha, o tribunal aqui julga desse jeito, 1 ou 2, o STJ julga desse jeito, o tribunal de tal estado julga desse jeito. Então, doutor, né? Tá todo mundo fazendo assim. Vamos fazer assim também que dá certo. Vai por mim que é sucesso. Essa é a ideia da jurisprudência. Entendi. Mas entenda que também não tem
a obrigatoriedade dele aplicar. Por quê? Porque o que rege o Código de Processo Civil é o livre convencimento motivado do juiz. Entendeu? Ele tem que se decidir. Ixi, travou, doutora. Pronto, voltou. Voltou. O juiz tem que decidir de acordo com o seu livre convencimento e ele vai ter que motivar isso dentro do processo. Então ele não é obrigado a seguir jurisprudência. Por quê? Porque jurisprudência é uma decisão, é um caminho, tá? Na hora que a gente vai analisar as fontes do direito, né, que o juiz tem que tomar para decidir uma determinada coisa, jurisprudência é uma das fontes do direito, mas ela vai estar abaixo da lei, ela vai estar abaixo de um monte de outras coisas, tá? Então jurisprudência não vincula de forma nenhuma. Agora tem a súmula. A gente tá indo no degrauzinho, né? Precedente, daqui a pouco jurisprudência, daqui a pouco súmula. E vamos chegar no topo. Vamos chegar lá em cima. Então, a súmula, o segredo de entender a súmula é que ela é um verbete só. O que o pessoal não entende e acha que a súmula acaba sendo obrigatória, e de certo modo é porque na súmula a gente tem o tribunal decidiu, pode ser até o tribunal do estado mesmo, tá? Ele decidiu um determinado assunto. Ele solta uma súmula que é um verbete que resume a decisão daquele processo. Mas é em termos gerais, entendeu? Ele não está discutindo a questão toda. Ele pegou ali, viu um termo geral e soltou uma questão. Algo que vai sempre ser aplicado, né? Aplicado em todos os casos. Isso, mas geralzão, assim, bem aberto. Por exemplo, a gente tem lá a súmula 381 do STJ. É vedado ao juiz conhecer de ofício a abusividade de cláusulas bancárias, né? Cláusulas contratuais bancárias. Tá vendo que é algo bem aberto, assim, bem genérico? Geralmente ninguém vai conhecer assim, né? Sem uma perícia, né? Eu acho difícil. Isso. Então... Aí eles colocaram isso, na verdade agora vai mudar também. Lei do superendividamento veio para mudar, bagunçar tudo que a gente conhecia também. Veio, mas depois a gente conversa sobre superendividamento. Então, nossa, aí o que muito legal. Então a súmula, ela é um verbete. Ela é só um pedacinho do que foi decidido pelos juízes. E exatamente por isso que não tem vinculante. Entendeu? Por isso que ela não é vinculante, porque ela é só um pedacinho de uma coisa que foi decidida. Então, se ela é um pedacinho de uma coisa que foi decidida, eu não posso ser obrigado, analisando outro caso, a aplicar exatamente aquilo que estava ali. Então, o juiz, mais artigo 489 do CPC, fala que se a parte invocar uma súmula e o juiz não enfrentar essa súmula, a decisão dele é não fundamentada. E aí ele vai ter que dar essa decisão de novo. Então, assim, veja que a súmula ela não tem aplicação obrigatória, mas o juiz já precisa enfrentar. Jurisprudência, não. Ele não precisa enfrentar, porque ele pode, inclusive, colacionar outra jurisprudência em outro sentido. Entendeu? Agora, a súmula não. A súmula ele já tem que enfrentar. Então, ela acaba sendo, na nossa escadinha, ela acaba sendo mais importante do que a jurisprudência, do que o precedente. Acima da súmula, a gente tem o precedente vinculante. Aí você fala, Edilson, não, mas peraí. Eu achava que a súmula era a coisa mais importante. Era, no CPC de 73. Agora, não. O artigo 927 do Código de Processo Civil, ele falou o seguinte, que os juízes têm que observar. Aí ele faz a escadinha, vamos fazer a escadinha na ordem inversa, tá? Ele tem que observar a decisão do STF em controle de constitucionalidade, ele tem que observar as súmulas vinculantes, ele tem que observar os precedentes vinculantes e depois as súmulas, entendeu? Então ele colocou nessa ordem, ou seja, a súmula está abaixo do precedente vinculante. Então se tiver uma briga entre súmula e precedente vinculante, o precedente vinculante ganha. Por que ele ganha? Porque lembra que a súmula não é só um pedacinho de uma decisão? O precedente vinculante é a história inteira. Então, se você está com uma história inteira que é igualzinho, vamos supor que a gente está numa operação de financiamento de veículo, e aí eu também tenho outra operação de financiamento de veículo com o mesmo banco, alegando as mesmas coisas. Entre a súmula e um caso que é igualzinho que o STJ decidiu, você tem o igualzinho, é melhor aplicar o precedente vinculante, porque ele tem mais, ele está mais próximo daquela realidade. E aí onde que eu descubro esses precedentes vinculantes? O STJ, que é o responsável pela decisão infraconstitucional, ele coloca, o nome disso é recurso especial repetitivo. Então, quando o advogado, veja só, artigo 489 do CPC fala que se o advogado invocar precedente e o juiz não mostrar que não tem a ver com aquele caso, ou que aquele entendimento foi superado, ele vai fazer de novo a sentença.
Olha só o tanto que o CPC colocou firme a questão de tem que seguir o precedente. Agora o precedente vinculante ou o precedente qualificado tem que ser seguido pelo magistrado, quando ele for invocado pela parte. Aí, a parte invocou determinado precedente. Se o juiz não quiser aplicar, ele tem duas ferramentas. Uma chamada distinguishing e outra chamada overruling. Vamos lá, deixa eu traduzir cada um. Distinguishing, ele está falando o seguinte, olha, não tem nada a ver com o que você está falando. Esse caso que você está apresentando aqui não tem a ver com o caso que foi julgado lá, entendeu? A gente tem uma questão, por exemplo, a gente sempre trata, o pessoal que está na comunidade sabe que a gente tem a questão do RESP 1.061.530, que decidiu um monte de coisa para o pessoal que atua com perícia bancária. Só que esse caso estava tratando de um caso de empréstimo pessoal. Eu posso aplicar isso para outros casos? Pode, mas isso não é um precedente vinculante para outros casos. Ele só é vinculante para casos de empréstimo. Ele pode ser, para os outros casos, ele pode ser considerado uma jurisprudência, entendeu? Ele pode ser considerado um entendimento do Tribunal de Justiça. Agora, não um precedente vinculante. E às vezes a pessoa fala, isso está escrito lá, vale para tudo. Não. Tem que ser o mesmo caso. E é esse o segredo do precedente vinculante. Se for o mesmo caso, aí tá tranquilo. Agora, se não for, não tá nada tranquilo. Minha gata pulou e levou o seu negócio. Ótimo, que bom que ela tá aí acompanhando a live também. Tá aprendendo mais que eu. E a gente tem, por último, a súmula vinculante. A súmula vinculante, só o STF pode soltar a súmula vinculante, e aí ela vincula todo mundo. Aí, olha só, o precedente vinculante, se o juiz não quiser aplicar, ele tem que provar que não tem nada a ver, que é o distinguishing, ou ele tem que provar que aquele entendimento já foi superado, que é o overruling. Beleza, súmula vinculante não. Súmula vinculante ele tem que aplicar. Eu não acho, não concordo, tem que aplicar. Não importa, tem que aplicar. Então, por exemplo, lá no tributário, a gente tem a súmula 70, que fala que não pode prender mercadoria porque a pessoa está levando imposto. Súmula vinculante 70. Pode, não pode. Não pode. Mas em tal caso. Não pode. Tem uma súmula vinculante. Ela vincula todo mundo. Ela vincula a administração direta, a administração indireta, o poder judiciário inteiro. Ela só não vincula o poder legislativo, até porque o poder legislativo é quem faz as leis, né? Não teria sentido. Então, é essa a diferença. E pro nosso caso? Aí é que tá. Eu fiquei na dúvida. Como que a gente sabe que é um precedente ou não? Né? Como que a gente sabe se é um precedente vinculante ou um precedente comum? Fiquei nessa dúvida. Isso, um precedente vinculante ou um precedente comum. Na hora que você começa a ler o precedente, o cara vai marcar duas coisas lá. Como que funciona? Tem um monte de gente entrando com processo igual. Um monte de gente entrando com processo com a mesma coisa. Aí, o que o Tribunal de Justiça faz? O Tribunal de Justiça fala assim, ô STJ, tá chegando um monte de processo igual aqui pra mim. E, como eu tenho diferentes juízes, eles vão estar tomando decisões diferentes. Como eu tenho diferentes turmas aqui dentro do meu TJ, nós vamos estar tomando decisões diferentes. Ô STJ, resolve esse negócio pra gente. Aí o STJ manda um comunicado para todos os TJs falando, gente, todo mundo que tiver esse caso aqui, desse tipo de situação aqui, me manda alguns exemplos que eu vou julgar isso aí de bandeja. Aí todo mundo manda, suspende todos os processos do país inteiro, e aí o pessoal manda pro STJ. Aí o STJ reúne, e aí ele fala, olha, nos termos do artigo, aí você vai olhar você vai ter que olhar na ementa do acórdão. Na ementa do acórdão vai estar assim, ó, ou artigo 1036 do CPC, que é o CPC 2015, ou artigo 543C do CPC de 73. Esses são os artigos que determinam se é vinculante ou se não é vinculante. Aí ele coloca o seguinte, esse caso foi julgado sob a sistemática dos repetitivos. Aí ele coloca lá, artigo 543C ou artigo 1036 do CPC. É só isso. Se eles fizeram foi justamente porque eu pensei que até quando eu comentei, né, o precedente, eu não sabia que era vinculante. Então eu falei, é só um precedente, o advogado vai ter que colocar. E foi justamente por causa disso que o Edilson falou, então tem isso. Travou. Pra mim travou. Aqui de novo. E aí agora eu estou entendendo. Gostei. É só o segredo. Você olhou lá, tá pelo artigo 1036 ou pelo 543, resolveu o problema. Nesse acordo, qual que era o número do RESP mesmo, doutora? Eu já esqueci. Eu tô com ele aqui, deixa eu ver. 1826, 463?
1846, 649. Tá, então vamos lá. 1000, É de isso. novo. 1 milhão. 1.846, 649. Tô com ele aberto aqui também. 649. Porque Isso. eu acabo pegando um monte de coisa, né? Não, eu também. Antes da live eu já comecei a abrir tudo. Falei, deixa eu ver aqui. Pra não passar vergonha. Ele tá aqui como um repetitivo. Mas tem um negócio bem legal que é pra vocês. E eu sempre falo pro pessoal, olha, gente, pra facilitar a vida. Porque no caso do grafotécnico acaba que não, né? Porque você dificilmente vai atuar como assistente técnico. Ou eu tô falando bobeira? Atua também. Atua também. É bem comum. Tem bastante. É comum. Então, aí você tá ali defendendo uma parte. Como que você vai construir aquela tese? Ora, você precisa ver o que o STJ já julgou, porque se você entrar contra alguma decisão do STJ, já dá improcedência liminar do pedido, no 332 do CPC. Então, aí a gente sempre procura os repetitivos. Então, é só entrar no site do STJ, eu vou até, vou inverter a minha câmera aqui. Inverter minha câmera, vamos ver se dá certo. Inverteu a câmera. Vamos lá pro site do STJ, stj.jus.br. Entrou no stj.jus.br. Eu tô tentando colocar a tela aqui. Aí a internet, né, no meio da live, ela não ajuda. Aqui, tem precedentes repetitivos. Tá vendo aqui no cantinho? Opa! Precedentes legal. repetitivos. Aí você vem aqui e tudo que você perguntar aqui, ele vai pesquisar só nos repetitivos. Ou seja, fica muito mais fácil para você descobrir o que é repetitivo ou não. Que são também chamados de precedentes qualificados. Esse cara, por exemplo, esse julgado que você me mostrou foi o tema repetitivo 1061. Ele ainda não transitou julgado, né? Olha aqui, ele não transitou julgado, ele foi julgado dia 24/11/2021. Ainda não houve trânsito julgado. E aí eu vou olhar como que tá a situação dele, para eu mostrar para vocês como verificar lá. Então vocês não estão vendo minha cara agora, mas também não estão perdendo grande coisa não, tá? Cadê? Rapaz, resolveu dar problema. Então tá aqui, esse recurso especial, Banco do Brasil que tava recorrendo, tá, tal e coisa e tal. Tá vendo que ele vem aqui, falando, recurso repetitivo, tá vendo o sinalzinho ali? Recurso repetitivo. Vamos pegar aqui as decisões. Eu vou pegar aqui a ementa desse julgado. E aí, olha só como que tá. Para fins do artigo 1036 do CPC, a tese firmada é o seguinte. Então, ele já conta para você exatamente o que ele está falando. Ou seja, isso é precedente vinculante. Qualquer contrato, qualquer processo que estiver trabalhando com essa tese aqui, onde ele colocou, na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, a instituição financeira, o ônus de provar sua autenticidade. Se cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, quem tem que pagar a perícia da assinatura é a instituição financeira. Ou seja, a partir desse momento, vocês, peritos grafotécnicos, estão livres, praticamente livres da assistência judicial gratuita. Praticamente livres da gratuidade de justiça. Então, vamos ficar ricos! Ai, que festa dos honorários gordinhos! A partir de agora. E assim, eu falo que a gente tá com inveja de vocês porque realmente, né, você vai trabalhar com gratuidade de justiça, os valores são pífios, entendeu? E aí, como agora é o banco que tem que pagar, aí você já consegue colocar... Mas então os juízes vão aplicar isso, né? Sempre o seguinte. Agora é o segredo. Amém. Que Deus me ajude. Você perguntou se os juízes vão aplicar. Cabeça de juiz? Tem aquele podcast do Dr. Zé Andrade, né? Cabeça de juiz, né? Pode sair qualquer coisa, mas vamos lá. Calma, que tem uma solução. A gente está falando de um precedente que ainda não houve trânsito julgado nele. Então, em tese, os juízes ainda não precisam aplicá-lo. E a questão da tese está fundamentada, de que a decisão não vai ser considerada fundamentada quando ela for arguída por uma das partes. Agora, Edilson, como perito, eu não sou parte do processo. Eu sou um sujeito processual, mas eu não sou parte do processo. Exatamente. Como que eu faço? Finge de sonso.
Como assim, dos fins de sócio? Você acha que a gente deve pedir para os juízes? Você já apresenta assim, ó. Nos termos do RESP 1 milhão, nos termos do RESP 1.846.649 Maranhão, julgado sob os recursos repetitivos, a responsabilidade de pagamento é do banco. Intime-se o banco a fazer o depósito dos honorários. Pronto, você já resolveu o problema. Por quê? Porque aí o juiz vai olhar, é verdade, tem um julgado repetitivo e o juiz repetitivo falou que o banco tem que pagar, então eu vou aplicar esse negócio do banco. Agora, o que acontece? Depende, você não pode do falar juiz. Assim, não, é isso. Por quê? Porque lá o 489, ele fala por requerimento das partes, entendeu? Ele fala por requerimento das partes. Como a gente não é parte, a gente vai ter que fingir de doido, né? Finge de doido, pede, e aí vê se passa. Se não passar, a outra parte, ela vai ter que... Pensa o seguinte, mas eu sei porque tem muito advogado que também não ajuda por aí, né? Mas pensa o seguinte, se eu tenho você está entrando contra um banco, está alegando falsidade de assinatura, sabe que o seu cliente não tem condições de pagar ou não precisa pagar, você não vai pedir isso? Aí, Edilson, tem muito advogado ruim, por isso que eu estou falando que isso ainda vai demorar para se consolidar, mas enquanto o papel nosso é tentar, entendeu? Você vai lá e apresenta, porque na sua petição, na sua proposta de honorários, você sempre fala o seguinte, que intime-se a parte responsável pelo pagamento para fazer o depósito em conta judicial, que será levantado pelo perito, tal. A gente trabalha desse jeito. Agora... Você acabou de me dar uma ideia? Conta. Vou fazer um vídeo sobre isso. Sim. Como não pagar honorários. Porque tem muito advogado que não vai saber disso. Só que quando colocar honorários, ele vai buscar. Muito que não vai saber disso. YouTube, A maioria não vai. Então, é esse o papel. Se você pega, Dr. Peter participando conosco aqui, Dr. Peter, forense digital, aí o que acontece? Sim. Conheço ele. Aí o que acontece? Quando você faz essa divulgação, você, primeiro, já está garantindo que garantindo que pelo menos o advogado teve acesso ao conhecimento que você repassou ali, que ele vai solicitar, entendeu? Sim. Essa questão. E eu vou te imitar, tá bom? Eu vou te imitar porque a gente trabalha... Mesmo, vou usar um nome parecido. Por quê? Porque a gente precisa começar a mostrar para eles que tem essa possibilidade. É claro que por muito tempo, doutora Jaqueline, os peritos ficaram muito inertes. Muito tempo os peritos ficaram inertes. Olha só, o Érico tá fazendo o papel dele certinho aqui na live, parabenizando, tirotear melhor e não sei o quê. Parabéns. Ele não vale. Na verdade, ele vale, ele conhece tudo sobre você, entendeu? Então, sim. Mais vale. Então, aí, por muito tempo, ficou assim, ó. Não tinha especialidade, parecia que estava fazendo um favor ao te nomear. E aí, simplesmente acontecia o quê? Foi nomeado... E você já deve ter passado por isso. Não sei, na sua área, não sei. Mas, às vezes, o cara vira pra você e fala assim, não, pega essa gratuita aqui, eu te passo uma outra. A minha irmã. Entendeu? Esse fã-clube que eu tenho, gente, não é fácil. E tá vendo? Amo vocês, seus lindos. Especial. Só tá faltando você agora falar que a Tirote é a top. Juizado especial é um amor, também amo demais. A Andréia também, minha aluna. Gente, vocês são lindos demais. Obrigada pelo carinho. Bom demais estar com esse pessoal aqui. Então, eu vejo que quando a gente começar, e aí é uma consolidação, né? Você vai consolidando. No caso, tenho muitos alunos lá no nosso MBA, lá na comunidade, que também são grafotécnicos. E aí, a sugestão para eles é isso, olha, coloca lá na proposta de honorários. Ao invés de colocar, requer que a parte responsável pelo pagamento dos honorários, que ficou indefinido, o juiz vai ter que descobrir quem que é a parte responsável. Não. Olha, nos termos do RESP tal, a parte responsável é o banco. Intime o banco a depositar. Porque você facilita o trabalho dele. Eu, como advogado, aprendi isso, inclusive, com o professor Alessandro Meliso. E ele falando o seguinte, olha, você é advogado,
Você é advogado, para de deixar na mão do juiz tudo que ele tem que fazer, porque ele tem 1 milhão de processos para resolver. Faça, na hora que você faz a petição de especificação de provas, faz lá, mostrando todos os pontos que estão controvertidos e os pontos que não estão controvertidos e o que você vai precisar de prova. Nossa, a partir do momento que eu comecei a fazer assim, facilita muito o trabalho do cara que está do lado de lá. Edilson, ele vai confiar plenamente no que você escreveu? Não, mas fica mais fácil para ele desenvolver o trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso. Lá no MBA, a gente está trabalhando muito essa questão de entender de quem é o ônus probatório e, a partir de quem é o ônus probatório, fazer o rateio, porque o CPC fala que os custos da perícia, se for solicitado pelas duas partes, vão ser rateadas, não que vão ser divididas entre as partes. E aí, às vezes, acontece isso. O juiz vai lá e fala 50% para um e 50% para outro. Ou, às vezes, é gratuidade de justiça, e o juiz de ofício ele já coloca lá assim, não, que vai ser custeado pelos Estados. Não, peraí. Se as duas partes solicitaram, tem que ser rateada. Como vai ser rateada? De acordo com a capacidade econômica das partes. Então, você apresenta a proposta de honorários, e aí o juiz vai fazer esse determinado rateio do valor da perícia. Uma parte vai ser paga pelo Estado, no limite que o Estado vai pagar, e a outra parte vai ser paga pela parte que não é beneficiária da gratuidade da justiça. O problema é que a gente... Deixa eu dizer uma coisa, o rateio é diferente da divisão? Por quê? Porque vai ser rateado de acordo com a proporção, com a capacidade econômica de cada uma das partes. Eu te cortei, pode continuar. Agora vai ter um banco do outro lado. Agora você vai falar que a capacidade econômica do banco é a mesma capacidade do consumidor? De forma nenhuma. Então não pode ser 50%. Tem que ser proporcional a isso. Só que também tem muitos advogados que não sabem trabalhar com isso. Se não sabem trabalhar com isso, a coisa vai tomando rumo, e consequentemente a gente precisa estar aqui. Sim. A gente está construindo, doutora Jaqueline. Eu acho que o lindo que a gente está fazendo, com esse trabalho que você faz, no seu curso de grafotecnia, com as aulas de pós-graduação que você faz também, fica rodando aí, dando essas aulas de pós-graduação, isso leva conhecimento para outros peritos e, consequentemente, a gente vai mudando essa realidade no judiciário. Olha o doutor Clodoaldo está participando conosco aqui. O doutor Clodoaldo é professor aqui na PUC Goiás de Direito Civil. O cara é um monstro de Direito Civil e ele também tem esse trabalho de divulgar o conhecimento para outras pessoas. Então, enquanto a gente não fizer, se a gente não fizer isso, a gente não pavimenta nem o nosso próprio caminho. Essa live que a gente está fazendo aqui, a quantidade de pessoas que vão assistir isso aqui, e depois isso aqui vai lá pro YouTube, né? Eu vou dar um jeito de baixar aqui, vai lá pro YouTube, tanto o meu quanto eu também vou colocar no meu canal. Que aí o que acontece? Esse conhecimento vai para milhares de pessoas. Aquela outra live que a gente fez, tá lá no YouTube com um monte de gente assistindo aquela live, tá comentando. É isso. E a gente vai mudando essa questão. Se a gente não ensinar os peritos a entenderem quem é o responsável por pagar, eles vão continuar lá esperando aqueles valores mínimos da justiça gratuita, sendo que não deveria ser assim. E a gente tem capacidade de mudar. E vai enfraquecer também, porque é o que eu falo, uma pessoa mal remunerada, ela não vai querer estudar. Não é nem que ela não vai querer, mas ela não vai ter recursos para estudar. Poxa, eu gastei R$3.000 para ir no Interforensics, que é um congresso da área. Agora, um perito que ganha R$300 por perícia, que ganha pouco por perícia, que às vezes tem que se deslocar para outras localidades, ele tem como gastar esse valor para se atualizar? Não tem. Não tem. Isso é que é triste. Não é que ele vai cobrar pouco e tudo bem cobrar pouco. Não é uma questão. Você vai ter que ser um bom profissional. O judiciário exige isso de você. Então você precisa cobrar para apresentar. Não é para cobrar para eu quero comprar uma casa. Não é só isso, né? Também pode, né? Acho que trabalhou, merece. Mas é também para o seu trabalho, também para a perpetuidade do seu trabalho. Então eu acho bacana isso também, Edilson, e eu falo muito para os meus alunos, que enquanto só nós brigarmos sozinhos, né? Só uma pessoa ir lá e questionar os honorários, se for só uma pessoa, muito provavelmente a gente não vai mudar o judiciário. Mas uma andorinha não faz verão. Agora, toda uma comunidade, toda uma galera buscando mais honorários bem pagos, uma galera buscando honorários ali que compensem esse trabalho e que façam um trabalho com excelência, isso sim vai mudar também a área. Então, esse o segredo da comunidade. Me incentiva a continuar. Foi exatamente por causa disso, porque eu percebi que esse pretinho aqui de Goiânia, sozinho, não conseguiria fazer a mudança. Agora a gente tem no Brasil inteiro tocando essa mesma mudança. Sim, gente no Brasil inteiro trabalhando. Enquanto, doutora, eu acho que agora a senhora vai ter que atualizar o curso da senhora de novo.
explicando essa questão. Não, eu já tô fazendo anotações. Eu tô falando com você e tô anotando, tá? Se você pensa que eu tô só aqui olhando aqui na live, não, eu tô anotando tudo aqui. Mas aí, eu anotei 1036 do CPC, anotei aqui tudo. Isso. Mas olha só, o tanto que é engraçado. Por que eu preferi começar lá sobre as decisões? Porque na hora que a senhora for colocar isso no curso, tem que começar lá pelas decisões. Não dá pra jogar de uma vez, falar, olha, essa decisão é... Não tem, você tem que construir o terreno, entendeu? E aí, consequentemente, vai ficar... Assim como o seu curso é muito bom, vai aumentar ainda mais a qualidade dele. Mas por que eu tô falando? Aí, você já vai criando um exército de gente incomodada. E aí, esse incomodado, ele coloca uma pedrinha. Aí depois o outro vem e coloca uma pedrinha. O outro vem e coloca uma pedrinha. De repente, a gente fez uma revolução. E é esse o nosso trabalho aqui. É mudar essa realidade. Por quê? Porque, gente, por muito tempo foi muito fechado, uns grupinhos que falavam que você tinha que ser amigo do rei, que tinha que não sei o quê. Eu, com essa minha cutis linda que jamais entraria pra perícia, porque os caras colocavam as situações, e a gente tá aí mostrando que é exatamente o oposto. Você consegue, se você seguir as regras do jogo, se você estiver disposto a construir, estiver disposto a sentar a bunda na cadeira e estudar, é muita horas bunda na cadeira. Você consegue sim consolidar sua carreira como perito. E te digo mais, muitos juízes nunca viram a minha cara, então não sabem nem como é que eu sou. E assim, quando você faz algo bom, você vai... Não interessa como você é. Você pode ser de qualquer maneira, você pode ser uma pessoa que às vezes tem até uma deficiência física, então nada vai prejudicar a sua atuação se você for competente na perícia judicial. Exatamente. Quando eu tô lá no curso de formação de peritos judiciais, falo, olha, é pra homem, pra mulher, pro jovem, pro velho. O pessoal que tá aposentando, ele quer ficar parado, cabeça parada é a oficina do capeta. Então, o que você faz? Vai pra perícia, aplicar os seus conhecimentos. O jovem, pode? E antigamente eles falavam que não podia. Eu falava, como que não pode? Se eu tenho uma metodologia pra aplicar, eu tenho que saber aplicar a metodologia. Exatamente. Tinha uns aí que falavam que não podia. Por quê? Porque queria uma outra estrutura, diferente dessa revolução que a gente está construindo. Sim, vai. Ano que vem vai ser maior, né, Edilson? Vai. Bora chutar a porta. Eu tô falando para as pessoas o seguinte, falei isso na aula passada do MBA. 2021, todo mundo vai ter, 2022, todo mundo vai ter todas as desculpas do mundo para não fazer. Todo mundo. Por quê? Porque vai ser um ano complicado, porque a gente vai estar em eleições, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. Todas as desculpas. Vai ter Copa. Vai ter Copa? Vai. Copa? Copa. Futebol? Copa, eleição, Copa, eleição, pandemia, tudo. Não, a pandemia já acabou. É 2020, 2021. Vocês vão ver se acabou. Isso não foi Tomara que acabe, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Então, eles criaram, assim, você vai ter todos os motivos para não começar ou para não consolidar. Qualquer desculpa que tiver no mundo, você vai ter. Por quê? Porque a gente tem lá, vai ter eleição, vai ter Copa, vai ter briga, a mídia vai puxar para um lado, para o outro, vai virar aquela confusão dos... Agora, se você pegar firme, você consegue transformar a sua vida do começo de 2022 para o final de 2022. Se você pegar firme, dedicar e sentar, e horas, bunda, cadeira e esforço, você consegue, enquanto o outro cara tá lá reclamando, e só você olhar os seus colegas, assim, doutora Jaqueline, eu gosto sempre de falar direto pro pessoal, mas só olhar as pessoas que fizeram faculdade com você. Tem um monte que tá lá simplesmente até hoje reclamando, eu não consegui nada, eu ainda tô não sei o quê, Mas, gente, se você não fizer, é o que eu falo, a faculdade não vai transformar a sua vida, você é que vai se transformar com essa ferramenta. Então, não espere que um curso, que uma faculdade vá transformar você. Você que tem que fazer essa transformação. Entendeu? Então, assim, não adianta você comprar um curso. Comprar um curso é fácil. Basta você ter dinheiro. É fácil. Exatamente. Agora se transforma. Faz as mudanças que você aprendeu. E isso sim é difícil. Aplica. Tem uma aluna nossa lá do MBA, Perícia Direito Tributário. Nem da minha área. Perícia Direito Tributário. Ela teve uma disciplina de consultoria empresarial. O professor foi lá, explicou como que fazia a proposta, não sei o que, e papapá, deu a aula. Muito boa aula, o professor e tal. A menina não encafifou com aquele negócio. No outro dia, tomou banho, arrumou e foi na empresa. A cidade dela tem 12 mil habitantes.
Foi na única transportadora que tem na cidade dela e falou, olha, eu sei fazer esse serviço assim, 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 se vocês quiserem, eu faço pra vocês. Aí o pessoal da transportadora falou assim pra ela, mas como assim? Não, eu faço esses contratos aí, às vezes tem alguma abusividade, tal, tal, tal. Ela conseguiu fechar todos os contratos daquela transportadora, entraram com a revisional e conseguiram uma negociação, economia de 2,5 milhões. 2,5 milhões. Ela conseguiu, isso eu tô falando de agosto, ela conseguiu o serviço pro ano todo, fez essa economia para a empresa, os donos da empresa foram lá e pagaram um adicional para ela. Falou, nossa, se você não tivesse passado lá, a gente nunca ia saber que tinha essa possibilidade. Não, e já indicaram ela para um monte de gente, já não tá conseguindo mais atender os clientes. Por quê? Porque ela fez. E olha, tinha. Ela ficou sentada? Ela ficou sentada assistindo Netflix? Tinha 35 pessoas na sala. Sabe quantos tiveram o mesmo resultado dela? Só ela. Porque só ela levantou a bunda da cadeira e foi. Exatamente. Entendeu? Então, ninguém vai fazer por você. Netflix é bom? É ótimo. Agora, será que é a hora da Netflix? Tem uma historinha que eu contei na negócio. Rapidinho, essa rapidinha. Eu contei no MBA, na aula passada. Seguinte, tinha um urubu que estava sentado em cima, no topo de uma árvore. E o coelho olhou pro urubu e falou, urubu, o que você tá fazendo aí em cima da árvore? Ele falou, não, eu tô descansando, só olhando o tempo passar. Aí o coelho falou, mas a gente pode descansar e olhar o tempo passar? Ele falou, pode, não tem problema nenhum. O coelho senta lá embaixo da árvore e descansa também, encosta lá, dorme, a raposa vem e come o coelho. Moral da história, pra você descansar, você tem que estar no topo. Se você estiver na base, ainda não é hora de descansar. Não, eu vou falar, eu descansei 2 diazinhos agora, depois do recesso. Mas já começou de novo. A maior parte das pessoas não estão, enfim, né? Tem que voltar. Doutora Jaqueline. Gostei, melhor é o IBCA Flix. Flix. A gente criou uma plataforma que é igual o IBCAP, que é igual o Netflix, entendeu? A gente criou uma plataforma de curso que é igual ao Netflix, que aí tem todos os conteúdos lá, igualzinho mesmo, assim, e ficou bem legal, Aí o pessoal tá muito legal. chamando de Vamos só responder algumas perguntas aqui, que o pessoal vamos. Gente que... Olha só. Aqui, o pessoal pergunta, olha a caixa de perguntas. Você tem acesso à caixa de perguntas? Tem. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá pra exibir. É a pergunta do Christian, isso mesmo. Christian, esse efeito suspensivo é declarado de que forma no processo? Quem decide se o processo... Então, beleza. O efeito suspensivo, em regra, não tem efeito suspensivo agravo de instrumento. Mas, apelação tem efeito suspensivo. Agora, agravo de instrumento, não. Mas, o que acontece? O desembargador, na decisão monocrática, ele pode atribuir efeito suspensivo àquele negócio. Se ele atribuir efeito suspensivo, vai ter um comunicado dentro do processo, vindo do TJ, atribuindo efeito suspensivo àquele processo. Se não, ele não deu efeito suspensivo. Aí você tem que tomar cuidado com uma coisa, que é, bate o fio, doutor, me ajuda, suspende o processo aí, mesmo sem ter tido o efeito suspensivo pelo desembargador, entendeu? A gente tem que ter... Não que você vai ficar ligando pro cara, mandando mensagem no WhatsApp, nem nada disso. Mas você pode ligar para o assessor do juiz para resolver essas questões. Eles não mordem não, tá? Podem ficar tranquilos. Ainda mais por telefone. Ainda mais por telefone. Vamos lá, ó. Doutora Ellen Mello perguntou. O STF julga improcedente o pagamento... Nossa, essa aqui foi um absurdo. É, para mim, um absurdo. O STF julgando improcedente o pagamento de honorários em causas trabalhistas. O que a gente teve com a reforma? Aconteceu. Ele julgou inconstitucional, né? O STF julga constitucional. Por que inconstitucional? Porque ele fala que se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, ela é beneficiária de tudo, entendeu? E aí, o entendimento deles é que mesmo que a pessoa tenha entrado com pedido... O que aconteceu com a reforma trabalhista? Se você entrou pedindo A, B e C e perdeu alguma coisa no processo, você pediu mais do que você deveria ganhar. Consequentemente, o advogado da outra parte, que fez um trabalho bem feito, ele tem que ganhar os honorários dele. E honorários de natureza alimentar. Se o cara é justiça gratuita, qual que era a ideia, né? Ora, se é justiça gratuita, esse cara perdeu, a gente vai olhar o que ele ganhou nesse processo, o tanto de dinheiro que ele ganhou nesse processo, e descontar os honorários do advogado. Por quê? Porque o advogado trabalhou também. Do mesmo jeito que ele estava ali, o advogado também estava. Isso foi o que a
A reforma trabalhista fez. Aí o STF veio via ADI falando que não, é inconstitucional, não pode. Consequentemente, agora volta aquela farra do boi para a justiça trabalhista. O cara pede tudo para ver se cola alguma coisa. Infelizmente é isso. Então, a doutora Ellen falou a mesma coisa. Isso, a doutora Ellen tá falando a mesma coisa, né? Sempre sobre essa questão. Doutora Arimatea mandou pergunta? Eu não vi. Arimatea, que súmula é essa? Não é a súmula, é o recurso especial 1846649 do Maranhão. Tem mais uma, é só relacionada a banco, pelo que eu vi, só relacionada a banco. Só relacionada a banco. Então, mas aí é a maioria, pelo menos na minha área. E outra, doutora, vamos lá, né? Agora, como que você vai exigir que o consumidor comprove a falsidade da assinatura? Vamos lá, empréstimo consignado. Como que ele vai comprovar que foi o cara lá que... Não, é o banco que tem que comprovar mesmo. Então, a decisão aqui dos ministros foi acertadíssima. Quem é a responsabilidade daquele contrato? Exatamente. Quem está cobrando tem até no CPC a gente tem um artigo que o produtor do documento tem que comprovar a sua autenticidade. Então, agora eu não lembro direitinho o artigo, mas a gente já tinha isso, né? Só que muitos juízes aplicavam que o ônus da prova é uma coisa, mas o pagamento é outra. Então graças a Deus o STJ também resolveu a situação, porque a gente tem o Código Civil falando que na cláusula ambígua, vale a cláusula mais benéfica ao aderente, que seja quem não fez o contrato. O CDC fala, na cláusula de entendimento ambíguo, vale a regra mais benéfica para o consumidor. Aí, né, o STJ tem que entrar porque vai repetir o que já estava na lei. Mas ainda bem que ele repetiu em vinculante, porque aí mata essa questão. Então, todos os casos que sejam com instituição financeira e que tenha a discussão sobre a autenticidade de assinatura, o ônus de provar que está certo é do banco. Então, olha só o segredo. O segredo está aqui, ó. O ônus de provar é do banco. Se ele não pagar a perícia, presume-se verdadeiro. Que na verdade presume-se falsa, né? A gente está falando de autenticidade de assinatura. Presume-se falsa. Então, se ele tiver a possibilidade ele olhou e falou, não, essa assinatura aqui é verdadeira, ele vai querer pagar, entendeu? E vamos ver como que isso vai ficar. Mas o que a doutora colocou aqui é importantíssimo. Vamos contar para os advogados isso. Vamos contar para o pessoal, que aí você... Vou fazer um vídeo bem, bem polêmico. Não pague a perícia. Todo mundo vai clicar, vai falar assim, nossa, eu não vou pagar a perícia. A Jaqueline tá doida, ela surtou. E realmente não pague a perícia, vai ser uma coisa bem chamativa. Olha, o doutor Cláudio Patioli está aqui conosco na live. Ele é um dos alunos do MBA de Perícia de Direito Bancário. Ele já tinha trazido que o TJ São Paulo já estava aplicando isso com tranquilidade, tá, doutora Tirotti? Já estava aplicando isso com tranquilidade. Inclusive, você já ia lá e solicitava, e tinha alguns julgados do TJ São Paulo sobre o assunto, e, consequentemente, eles estavam aplicando. Só que agora, como vem essa questão de cima, né? Agora a aplicação fica vinculada. Eu, se fosse, não sei nada de grafotécnico, mas se eu tivesse no processo por autenticidade de assinatura, eu ia colocar lá sem dúvida nenhuma, nos termos do RESP tal, julgado pelo artigo 1036, já que aqui já é o CPC novo, no rito do artigo 1036, o ônus de provar é do banco. Então, ele faz o depósito, porque fica até mais fácil o trabalho do assessor, que vai soltar a decisão lá para você. Maravilha. Adorei essa live. Foi sensacional. Para fechar o ano com chave de ouro. Amém. Obrigada, Edilson. Essa foi muito bom. Muito obrigado. Assim, eu que agradeço. A gente falou que ia fazer a live e os dois sumiram, né? Cada um seguiu um para um. E aí hoje... Não, eu sem a minha assistente sou nada. Ela é que me fala quais são as lives. Eu passo para ela já monta tudo, porque se dependesse de mim... Então, aí hoje a doutora Jaqueline falou, tem a live hoje. Eu falei, hoje? Que legal, né? Então tá bom. E eu tinha marcado na agenda. Quando eu marco na agenda, eu lembro tudo. Então, por isso que tava na minha agenda, quando eu vi, eu falei, opa, hoje tem live com a Edilson. Só que eu não tinha feito nada, porque eu não tinha observado com antecedência. A minha assistente, ela já fala assim, me passa as lives do mês. Eu passo pra ela quais são as lives do mês, ela já faz
cartazinho. Ela já me pergunta Organiza que tudo. horas, que dia. Tudo organizado pra mim. Agora eu sozinha, ela tá de férias agora. Graças a Deus Isso. ela volta mês que vem. Isso não é nem um assistente, isso é um anjo. É um anjo. É Quemilinha. Quemilinha é maravilhosa. Ano que vem ela vai editar a live. Doutora Tirotti, só agradecer Valeu, pelo Edilson. convite e a gente está sempre à Também. disposição. Tá. Também. Muito obrigada, Edilson. Até a próxima. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E um Natal maravilhoso aí, com muitos honorários, muitos alvarás aí para todos vocês. Vem, alvará! Amém. Amém. Vem, Alvará. Chama Abraço que a vem. todos. Chama que vem. Chama que vem. Beijo, abração a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Tchau, Obrigado. até mais. Eu que agradeço.